O vento cortante do território de Montana uivava pelo Vale Madison. Ele trazia consigo o cheiro de neve iminente e algo mais, algo impossível. Fumaça de lenha. Silas Cole paralisou. Sua mão enluvada apertou instintivamente a coronha gasta de seu rifle Sharps. Ele estava nas profundezas das montanhas Bitterroot há 7 meses exaustivos, caçando castores e martas. Ele deixou sua cabana isolada, trancada e congelada no sopé das montanhas. Ninguém se aventurava até a borda irregular da divisória em novembro. No entanto, ao chegar ao topo do último cume, uma fina fita cinzenta de fumaça saía de sua chaminé de pedra. Silas não gritou, ele não correu. Ele armou o cão de seu rifle com o polegar. O clique mecânico foi engolido pelo vento uivante. Ele caminhou em direção ao calor roubado de sua casa, sem saber que a porta que estava prestes a abrir fecharia para sempre o capítulo de sua solidão. A neve chegava quase aos joelhos, um cobertor pesado e úmido que arrastava as botas de Silas Cole a cada passo. Ele era um homem esculpido no próprio granito das montanhas que habitava. Tinha ombros largos e o rosto castigado pelo tempo. Seu rosto estava escondido atrás de uma barba espessa e desgrenhada, e da aba baixa de um chapéu de pele de castor. Por 8 anos, após a conclusão brutal da guerra e as traições que o levaram para o oeste, esta cabana na base dos picos espanhóis tinha sido seu santuário. Era um lugar onde o mundo não podia alcançá-lo, onde a única moeda era a sobrevivência, e as únicas vozes eram o vento e os lobos. Agora, seu santuário estava comprometido. Silas aproximou-se da cabana pelo lado cego, usando os restos esqueléticos de um enorme choupo como cobertura. Seus olhos cinzentos e pálidos examinaram o perímetro. Havia rastros, a maioria cobertos pela neve que se acumulava, mas profundos o suficiente para sugerir um único cavalo carregando uma carga pesada. Não havia batedores nem pegadas de botas ao redor do perímetro. Quem quer que estivesse lá dentro, chegou com uma pressa desesperada. E não tinha saído. Ele encostou as costas nos troncos de pinho rústicos da parede da cabana. O cheiro de nogueira queimando era forte agora. Era a sua lenha. Ele a havia cortado à mão na primavera passada. A audácia daquilo acendeu uma raiva lenta em seu peito. Silas deslizou ao longo da parede até chegar à pesada porta de carvalho. Ele não se deu ao trabalho de bater. Um homem que bate na porta na selva é um homem pedindo para levar uma bala através da madeira. Com um impulso súbito e violento de sua bota, Silas chutou a porta perfeitamente ao lado da trava de ferro. A madeira se estilhaçou. A porta se abriu para dentro com um estalo ensurdecedor que sacudiu a geada das vigas. Silas entrou na sala, seu rifle nivelado na altura do peito, varrendo as sombras. Não se mova um único músculo. Sua voz retumbou, rouca e sem uso, preenchendo o pequeno espaço. Ele esperava um andarilho. Esperava um ladrão de gado procurando um lugar para esperar o frio passar. Ele não esperava o que o aguardava no brilho alaranjado e trêmulo da lareira. Encolhida no canto, encostada em seu fogão de ferro fundido, estava uma mulher. Ela tremia violentamente, o rosto manchado de fuligem e cinzas, o cabelo escuro um emaranhado sobre os ombros. Ela usava um casaco de lã pesado de homem, vários tamanhos maior que o seu. Mas o que chamou a atenção imediata de Silas foi o pesado rifle de repetição Winchester que ela apontava diretamente para o peito dele. Suas mãos tremiam tanto que o cano do rifle balançava, mas seus olhos, de um avelã marcante e desafiador, estavam fixos nos dele. "Saia!" ela sussurrou. Sua voz estava rachada, rouca de frio e medo, mas carregava um tom de aço. "Saia, ou eu juro por Deus, eu mato você onde está." Silas não abaixou seu Sharps. Seu olhar percorreu-a rapidamente. Ele notou a exaustão pálida em sua pele, as manchas escuras e úmidas encharcando o ombro esquerdo do casaco grande demais. Ela estava sangrando. E a julgar pela poça de sangue que se formava no assoalho sob ela, estava sangrando muito. Então um som cortou o silêncio tenso da cabana. Um choro agudo e fraco vindo do canto, perto da beliche de Silas. Silas desviou os olhos por uma fração de segundo. Enrolado em suas pesadas peles de búfalo, aninhado em segurança longe da corrente de ar, estava um bebê. O bebê estava chorando. Um som de fome e frustração que mudou toda a atmosfera da sala. "Você está na minha casa", disse Silas lentamente, sua voz baixando uma oitava, buscando uma calma que não sentia.
Você está queimando minha lenha e sangrando no meu chão. Eu não sabia que alguém morava aqui, gaguejou a mulher tossindo enquanto um espasmo de dor percorria seu corpo. O cano de seu Winchester baixou ligeiramente. Parecia abandonada. Não estava, disse Silas. Ele manteve os olhos no dedo dela no gatilho. Você está perdendo sangue rápido. Se você puxar esse gatilho, eu posso morrer. Mas com meu dedo neste cão, o reflexo vai fazer um buraco de calibre 50 bem em você. E então, quem vai cuidar daquela criança? As palavras a atingiram com mais força do que um golpe físico. O desafio em seus olhos de avelã se despedaçou, substituído por um terror primal avassalador. O pesado Winchester escorregou de seus dedos congelados, caindo ruidosamente contra o assoalho de madeira. Ela desabou contra a pedra da lareira, agarrando o ombro ensanguentado, ofegante. Silas lentamente desarmou seu rifle, encostando-o na moldura da porta. Ele entrou em sua própria cabana, fechando a porta com um chute contra o vento uivante lá fora, selando-os nos confins tensos e quentes da sala. O homem da montanha havia retornado a um lar que não era mais seu, entrando cegamente em uma tempestade muito mais mortal do que a neve que caía lá fora. Silas se moveu com uma eficiência silenciosa que desmentia sua estrutura maciça. Ele não perguntou o nome dela, e ela não o ofereceu. Ele se livrou de sua pesada mochila de caça e do casaco coberto de neve, arregaçando as mangas de sua camisa térmica. Deixe-me ver o ombro, ele ordenou, seu tom não deixando espaço para discussão. A mulher se encolheu quando ele se ajoelhou ao lado dela, afastando-se de suas mãos estendidas. Não me toque. Como quiser, disse Silas secamente, recuando sobre os calcanhares. É uma longa viagem até Bozeman, e você vai sangrar até a morte antes de chegar ao leito do rio Madison. A gangrena se instala rápido neste frio. Se isso for um ferimento de bala, o tecido do seu casaco provavelmente foi empurrado para dentro do buraco de entrada. Eu te dou 3 dias antes que a febre te pegue e mais 2 antes que o bebê morra de fome. Ela o encarou, lágrimas de dor e pura exaustão finalmente escorrendo por suas bochechas manchadas de cinzas. Lentamente, agonizantemente, ela desabotoou a parte de cima do casaco pesado e o deixou deslizar do ombro esquerdo. Silas se inclinou, inspecionando o ferimento. Era um tiro de raspão que atravessou, logo abaixo da clavícula. Feio, profundo, mas não havia chumbo alojado no músculo. Você tem sorte, ele murmurou, pegando uma toalha de linho limpa de um baú ao pé de sua cama. Errou a artéria. Quem atirou em você? Bandidos? Um grupo de ataque. Ela ofegou enquanto Silas aplicava pressão no ferimento com a toalha, fazendo-a gritar. Eu estava viajando com a caravana Miller Hansen, saindo de Cheyenne. Estávamos indo para o Oregon. Eles nos atacaram perto da passagem. Eu peguei meu filho e corri. Silas não ergueu os olhos de seu trabalho. Ele pegou uma garrafa de uísque de milho claro, feito em casa, que guardava na lareira. Morda esta tira de couro, ele instruiu, entregando-lhe um pedaço de arreio. O grupo Miller Hansen, você diz. Ela assentiu fracamente, mordendo o couro. Silas derramou o álcool forte diretamente sobre o ferimento aberto. A mulher soltou um grito abafado, seu corpo ficando completamente rígido, suas unhas cravando no assoalho de madeira. Silas trabalhou rapidamente, enfaixando o ferimento com força, usando tiras limpas de algodão. Quando terminou, ela cuspiu o couro, ofegando pesadamente, o suor brotando em sua testa apesar do frio na cabana. Descanse, disse Silas, afastando-se para atiçar o fogo. Vou fazer um caldo. Enquanto a água fervia, Silas caminhou até a pequena janela nos fundos da cabana. A tempestade estava se instalando, densa e pesada. Ele pensou na história dela. A caravana Miller Hansen era uma boa mentira. Era uma caravana real, uma rota real. Mas Silas conhecia a selva melhor do que a si mesmo. Caravanas com destino ao Oregon não desviavam 100 milhas para o norte, para os cumes irregulares e intransitáveis dos picos espanhóis no final de novembro. E bandidos não atingiam uma mulher no ombro de raspão e a deixavam fugir. Eles perseguiam suas presas até o fim. Enquanto ela caía em um sono febril, Silas saiu para o frio cortante para cuidar do cavalo dela, que ele encontrou amarrado em seu pequeno alpendre. O animal estava coberto de espuma de suor, meio morto de fome e tremendo. Enquanto Silas escovava a neve do flanco do cavalo, ele parou.
Ali, estampado claramente no couro castanho, havia uma marca. Um diamante duplo com um H barrado no centro. O sangue de Silas gelou. Ele conhecia aquela marca. Todos no território de Montana conheciam aquela marca. Pertencia ao rancho Blackwood, propriedade de Josiah Hennessy. Hennessy era um barão do cobre que havia diversificado para o gado. Um homem implacável, incrivelmente rico e violentamente possessivo que praticamente era dono dos legisladores em Helena. Silas voltou para dentro, o vento uivante chicoteando seus calcanhares. Ele olhou para a mulher adormecida, depois para o bebê que arrulhava baixinho no canto. Ele caminhou até o casaco de homem descartado que ela estava usando. Ele enfiou a mão nos bolsos profundos. Seus dedos tocaram em metal frio. Ele puxou um pesado relógio de bolso de prata. Ao abri-lo, a luz do fogo capturou a gravação intrincada na parte interna da tampa. Para Clara, para sempre minha, Josiah. Silas fechou o relógio com um estalo. A mulher em seu chão não era uma pioneira desesperada fugindo de um ataque. Ela era Clara Hennessy. Ela era a esposa fugitiva do homem mais perigoso em um raio de 500 milhas. E ela havia trazido o diabo diretamente à porta de Silas. Por 3 dias, a nevasca castigou a cabana. O vento gritava pela chaminé como um espírito torturado, e a neve se acumulava contra as janelas, selando-os em um mundo escuro e tenso, iluminado apenas pelo fogo da lareira. Durante aquelas 72 horas, uma estranha domesticidade tomou conta da cabana. Silas provou ser um cuidador silencioso e meticuloso. Ele alimentava o fogo, fervia a neve para obter água e preparava um rico ensopado de caça com carne de veado seca que lentamente trouxe a cor de volta às bochechas de Clara. Ele mostrou a ela como aquecer leite para o bebê, que Clara revelou se chamar William, usando uma caneca de estanho perto das brasas. Clara o observava com um fascínio cauteloso. Ele era um homem da montanha, rude e solitário, mas suas mãos eram surpreendentemente gentis quando ajustava os cobertores de William. Ele raramente falava, mas sua presença era um peso pesado e estabilizador na sala. Na noite do terceiro dia, o vento finalmente começou a diminuir. O silêncio repentino na cabana era ensurdecedor. Silas estava sentado à pequena mesa de madeira, lubrificando meticulosamente o mecanismo de seus revólveres. Clara estava sentada perto do fogo, embalando William para dormir. A febre havia cedido completamente e seus olhos estavam claros. "Você não me fez nenhuma pergunta", disse Clara suavemente, quebrando o longo silêncio. Silas não ergueu os olhos de seu revólver. "Não é da minha conta. Você me contou sua história. A caravana Miller Hansen." Clara soltou uma risada amarga e exausta. "Você é um péssimo mentiroso, Sr. Cole. Eu vi você olhando para o relógio de prata na mesa ontem. Eu sei que você viu a gravação. Eu sei que você viu a marca no meu cavalo." Silas parou de limpar o cilindro de seu Colt. Ele pousou o pano e finalmente olhou para ela. A luz trêmula do fogo projetava sombras profundas em seu rosto robusto. "Josiah Hennessy não é um homem que deixa as coisas passarem, especialmente sua propriedade." Clara se encolheu com a palavra propriedade. Ela apertou William um pouco mais contra o peito. "Eu não me perdi, Silas. Eu fugi. E o inferno está vindo logo atrás de mim." Ela olhou para as chamas, sua voz trêmula, mas resoluta. "Josiah, ele é um monstro para o mundo, mas a portas fechadas, ele é algo pior." Quando William nasceu, Josiah olhou para ele não como um filho, mas como um herdeiro dinástico, um ativo. 2 semanas atrás, eu o ouvi conversando com seus advogados. Ele estava preparando papéis para me internar no sanatório em Helena. Ele queria a guarda exclusiva de William e queria me trancar onde eu nunca pudesse interferir. Eu peguei um cavalo, o casaco do cabide dele, e cavalguei para as montanhas. "Quem atirou em você?" perguntou Silas com a voz baixa. "Josiah tem homens", disse Clara, sua voz baixando para um sussurro. "Rastreadores. Ele contratou um homem chamado Caleb Miller. Eles o chamam de 3 dedos. Ele é um caçador de recompensas. Ele me alcançou na passagem inferior. Consegui atirar no cavalo dele e derrubá-lo, mas ele me atingiu no ombro enquanto eu entrava na linha das árvores. A neve cobriu meus rastros, mas Caleb não para. Ele é como um cão de caça." Silas se levantou, caminhando lentamente até a janela coberta de geada. Ele raspou um pequeno círculo com a unha e olhou para o vale coberto de neve e iluminado pela lua.
A tempestade havia passado. O céu estava claro e terrivelmente frio. A neve está funda, disse Silas, sua mente tática já em ação. Mas um rastreador como Miller saberá que você não poderia ter cruzado a divisória naquela tempestade. Ele vai varrer o sopé das montanhas. Ele vai procurar por fumaça. Eu os trouxe até você, disse Clara com lágrimas nos olhos. Sinto muito, Silas. Se eu for embora agora, talvez eles sigam meus rastros para longe da cabana. Você não chegaria a 5 milhas na neve com um ombro ferido e um bebê, respondeu Silas bruscamente. Ele se virou para encará-la. E eu não mando mulheres e crianças para morrer na neve. Não mais. Clara ergueu os olhos, captando um lampejo de uma dor antiga e profunda em seus olhos pálidos. Um fantasma de um passado do qual ele não havia falado. De repente, a quietude da noite foi quebrada. Não era o vento. Foi um som agudo e estalado que ecoou pelas paredes de granito do vale. Um tiro. Silas apagou a lamparina a óleo na mesa com um movimento rápido, mergulhando a cabana na escuridão, exceto pelas brasas moribundas do fogo. Ele pegou seu rifle Sharps e se encostou na parede ao lado da porta. Entre no porão, sibilou Silas, apontando para uma pesada porta de alçapão parcialmente escondida sob um tapete. Leve o menino. Não faça nenhum som. Não importa o que você ouça aqui em cima. Clara não discutiu. Ela se levantou de um salto, agarrando o bebê, e abriu a pesada porta, descendo para o escuro e frio com cheiro de terra sob o assoalho. Quando a porta do alçapão se fechou, Silas escutou. Sobre o som de passos na neve fresca lá fora, ele ouviu o rosnado baixo e gutural de um cão de caça, seguido pelos passos pesados e deliberados de homens que vieram para matar. O silêncio pesado e sufocante da cabana era quebrado apenas pela respiração rítmica e superficial de Silas Cole. Pressionado contra os troncos rústicos ao lado da porta de carvalho reforçada, ele se fundiu com a escuridão. Lá fora, o som de botas na neve fresca e cristalina era alto, descuidado e deliberado. Estes não eram homens tentando mascarar sua aproximação. Eram homens que acreditavam ter todas as cartas na mão. "Olá, na cabana!" Uma voz chamou, rouca e com um tom cruel e zombeteiro que cortava o ar gelado da montanha. Silas conhecia aquela voz, não por conhecimento pessoal, mas pelos avisos sussurrados em volta de fogueiras esfumaçadas em Bozeman e Virginia City. Era Caleb Miller. Eles o chamavam de Três Dedos, depois que um assalto mal sucedido no Texas lhe custou metade da mão direita, mas a mutilação não diminuiu sua rapidez no saque. Ele era um rastreador implacável, um homem que caçava seres humanos por esporte tanto quanto pela pesada moeda que Josiah Hennessy lhe pagava. "Agora, eu vejo essa fumaça, e sei que alguém está se aquecendo", gritou Caleb, sua voz vindo da linha das árvores logo além da clareira. "Estou procurando uma mulher. Cabelo escuro, coisinha bonita carregando um fardo chorão. Pertence ao Sr. Josiah Hennessy. Mande-a para fora, amigo, e eu deixarei uma bolsa pesada de ouro de Denver no toco. Se tentar bancar o herói, eu o deixarei sangrando até a morte em suas próprias cinzas. Você tem 1 minuto para decidir." Sob o assoalho, Silas ouviu o gemido abafado e desesperado do bebê. Clara estava tentando manter William quieto no escuro úmido e congelante do porão. Silas não respondeu a Caleb. Em vez disso, ele estendeu a mão na escuridão total, seus dedos calejados encontrando uma cavilha de madeira familiar cravada na parede. Ele a puxou. Os desai pessoal, revelando uma fresta estreita e angulada que ele havia esculpido entre os troncos anos atrás, exatamente para este tipo de pesadelo. Ele deslizou o pesado cano octogonal de seu rifle Sharps calibre 50 pela fenda. Ele espiou pela abertura estreita. A lua havia rompido as nuvens da tempestade, lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre a clareira coberta de neve. Ele contou 3 homens. 2 avançavam lentamente em direção à porta, seus rifles de repetição erguidos, enquanto um terceiro, Caleb, identificável por seu pesado casaco de pele de búfalo, ficava para trás perto da linha das árvores, segurando a coleira de um enorme e rosnante cão de caça. 40 segundos, gritou Caleb. Não sou um homem paciente, amigo. Silas calculou os ângulos. Os 2 homens que se aproximavam da varanda estavam ansiosos, entrando diretamente em sua linha de fogo. Ele armou o cão do Sharps.
O clique metálico foi alto na cabana silenciosa, mas abafado para os homens do lado de fora pelo vento. Queimem, ordenou Caleb de repente, seus instintos entrando em ação. Joguem uma tocha no telhado e os tirem com fumaça. Um dos homens na varanda enfiou a mão no casaco, tirando um pedaço de pau enrolado em um pano e riscando um fósforo de enxofre contra o poste da varanda. O súbito clarão de luz amarela iluminou seu rosto. Silas puxou o gatilho. O rifle Sharps rugiu como um canhão dentro do espaço confinado da cabana. Uma enorme nuvem de fumaça branca encheu a sala. O projétil de chumbo de 0,5 polegada atravessou a porta de madeira e atingiu o homem que segurava a tocha em cheio no peito. Ele foi jogado para trás, para fora da varanda, na neve funda. Morto antes que seu corpo atingisse o chão, a tocha se apagando com um silvo em um banco de neve. "Fogo! Atirem nas paredes!" gritou Caleb, jogando-se no chão atrás de um tronco caído. O segundo homem na varanda abriu fogo com seu Winchester. As balas rasgaram a frente da cabana, estilhaçando madeira e quebrando a única janela de vidro, cobrindo o interior com cacos mortais. Silas se jogou no chão, rastejando rapidamente sob a chuva de chumbo em direção aos fundos da sala. Ele descartou os Sharps de tiro único e sacou seus 2 revólveres Colt Peacemaker. O tiroteio era ensurdecedor, uma barragem implacável que mastigava os troncos de pinho. Silas sabia que a cabana não aguentaria para sempre. Eles tinham os números e a munição. Ele precisava quebrar o cerco deles. Ele rastejou até a lareira de pedra. Ao lado dela, havia uma pequena porta baixa que ele usava para trazer lenha pesada diretamente do alpendre. Ele a destravou, as dobradiças de ferro protestando suavemente, e saiu para a noite gelada, rastejando de bruços pela neve até o galpão. Ele agora os estava flanqueando. Silas espiou pela borda da lenha empilhada. O segundo atirador estava se movendo em direção à janela lateral, recarregando seu rifle de repetição, de costas para Silas. Silas ergueu seu Colt direito, armou o cão e atirou. O tiro atingiu o homem no ombro, girando-o antes que Silas atirasse uma segunda vez, derrubando-o na neve. De repente, um peso enorme se chocou contra as costas de Silas, jogando-o de cara no chão gelado. O cão de caça havia farejado seu cheiro. A fera era 100 libras de músculo e dentes, rasgando selvagemente a lã grossa do casaco de Silas, tentando alcançar sua garganta. Silas rolou violentamente, prendendo o cão sob seu corpo maciço, e o atingiu com força com o pesado cano de aço de seu Colt, atordoando o animal o suficiente para se livrar dele. Enquanto Silas se ajoelhava, uma bala rasgou a parte carnuda de sua coxa esquerda. Uma dor lancinante e branca subiu por sua perna. Silas conteve um rugido, desabando contra a lenha. Caleb Miller estava a 30 jardas de distância, seu rifle fumegando ao luar. "Você é rápido para um homem grande", zombou Caleb, acionando a alavanca de seu rifle. Mas não é rápido o suficiente. Antes que Caleb pudesse disparar o tiro fatal, um estalo ensurdecedor ecoou da cabana. Caleb cambaleou para trás, gritando enquanto seu rifle voava de suas mãos. Ele agarrou seu braço direito. Uma mancha escura se espalhando rapidamente por seu bíceps. Silas virou a cabeça. Parada na janela frontal estilhaçada, com o rosto pálido como um fantasma ao luar, estava Clara. Ela segurava o rifle Sharps descartado de Silas, que ela conseguiu recarregar no escuro, a fumaça ainda saindo de seu cano. Caleb olhou para a cabana, depois para seu braço estilhaçado, e finalmente para Silas, que estava erguendo seus Colts mais uma vez. O caçador de recompensas cuspiu uma maldição na neve, virou-se e correu para a mata densa, abandonando seus homens mortos e seu cão ferido. Silas abaixou suas armas, sua respiração ofegante, a dor em sua perna latejando a cada batida do coração. Ele mancou pesadamente de volta para a cabana, fechando a porta pesada e trancando-a com uma viga grossa. Clara largou o rifle pesado, suas mãos tremendo incontrolavelmente, e correu em sua direção. "Você foi atingido. Oh, Deus, Silas, você está sangrando." "É só carne", resmungou Silas, afundando em uma cadeira de madeira e rasgando uma tira de sua camisa para fazer um torniquete apressado em sua coxa. Ele olhou para ela, seus olhos cinzentos queimando com uma intensidade feroz. "Você saiu do porão." "Eu ouvi o cachorro", ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu ouvi você cair.
Eu não podia simplesmente ficar lá embaixo e deixá-lo matar você. Silas a encarou. A coragem que ela possuía, a pura vontade de sobreviver, era impressionante. Ela não era apenas uma socialite fugitiva. Ela era forjada em ferro. Miller está vivo, disse Silas sombriamente, apertando o nó em sua perna até gemer de dor. Ele vai cavalgar até o escritório do telégrafo em Virginia City. Josiah saberá exatamente onde estamos pela manhã. Ele não enviará 3 homens da próxima vez. Ele enviará 30. Clara correu para o porão, tirando William e segurando-o com força contra o peito. O que faremos? Silas se levantou, forçando o peso em sua perna ferida. Ele não tinha escolha. O santuário estava queimado. Arrume tudo de quente que puder carregar. Vamos cavalgar para a escadaria do diabo. Partimos esta noite. A fuga foi uma descida a um inferno congelado. Silas montou um travói resistente, um trenó de arrasto feito de varas de pinho e couro de búfalo trançado, e o atrelou ao seu enorme cavalo de tração belga, o Buster. Ele enrolou Clara e William profundamente nas peles, amarrando-os para que não caíssem nas inclinações traiçoeiras. Eles deixaram a cabana queimando para trás. Silas mesmo ateou o fogo, jogando uma lanterna no chão encharcado de óleo para destruir quaisquer suprimentos ou rastros que pudessem ajudar à inevitável perseguição de Caleb. Enquanto cavalgavam mais alto para os picos espanhóis, o brilho laranja de sua casa de 8 anos desapareceu no branco ofuscante das montanhas. Silas não olhou para trás. A rota que ele escolheu, conhecida localmente como a Escadaria do Diabo, era uma passagem brutal e irregular que cortava a divisória continental. Era considerada suicídio no inverno. A trilha era estreita, ladeada por quedas abruptas de centenas de pés em abismos rochosos e negros. O vento aqui em cima não apenas uivava, ele gritava, lançando cristais de gelo no rosto de Silas como vidro estilhaçado. Sua perna ferida gritava de agonia a cada passo. Seu próprio cavalo, um Mustang robusto, abria caminho através dos montes de neve que chegavam ao peito. Mas Silas continuou, liderando Buster e o travói por uma corda grossa, navegando pelas estrelas e por uma memória do terreno que estava gravada em seus próprios ossos. Na segunda noite, a tempestade havia passado completamente, deixando um mundo silencioso, brilhante e mortalmente frio em seu rastro. Eles se abrigaram em uma caverna rasa esculpida na face de granito da montanha. Silas conseguiu fazer uma pequena fogueira com arbustos secos, o calor mal penetrando no ar congelante. Clara emergiu das peles, o rosto abatido, os olhos vazios de exaustão. Ela imediatamente começou a verificar William, que felizmente estava quente e dormindo profundamente contra seu peito. Ela olhou para Silas. Ele estava sentado contra a parede de pedra fria, o rosto pálido, o suor congelando em sua testa. A bandagem improvisada em sua perna estava encharcada de um vermelho escuro. Sem uma palavra, Clara rasgou uma tira limpa de linho de sua anágua, pegou a garrafa de uísque de milho da mochila de Silas e rastejou até ele. Eu posso fazer isso, resmungou Silas, tentando afastá-la. Você fez por mim, disse Clara suavemente, sua voz não deixando espaço para discussão. Agora é a minha vez. Fique quieto. Ela trabalhou com uma gentileza surpreendente, limpando o ferimento de bala e aplicando uma nova bandagem apertada. Enquanto trabalhava, Silas olhou para ela. Realmente olhou para ela, por baixo da fuligem, do medo e da exaustão. Ela possuía uma beleza marcante e inegável. Mas era a ferocidade protetora em seus olhos que o cativava. Por que você fez isso, Silas? Perguntou Clara, seus olhos focados na perna dele. Por que arriscar sua vida por uma mulher que você nem conhece? Silas encostou a cabeça na rocha, fechando os olhos. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Clara pensou que ele não iria responder. Finalmente ele falou, sua voz mal um sussurro rouco sobre o crepitar do fogo. 1864, começou Silas, a data caindo de seus lábios como uma maldição. Missouri. Eu estava cavalgando com uma milícia, lutando uma guerra que mal entendia. Eu tinha uma fazenda perto da fronteira do Kansas, uma esposa, Sarah, e um menino não muito mais velho que o seu William. As mãos de Clara pararam na bandagem. Ela olhou para ele, a respiração presa na garganta. Bandoleiros passaram por lá enquanto eu estava fora, continuou Silas, sua voz desprovida de emoção,
embora o músculo em sua mandíbula tremesse violentamente. Renegados. Eles não se importavam com a União ou a Confederação. Eles se importavam com o que podiam levar. Eu vi a fumaça de um cume a 5 milhas de distância. Quando forcei meu cavalo até a morte para chegar lá, a casa era cinzas. Eles os trancaram lá dentro. Eu não pude salvá-los. Eu não pude salvar meu próprio mundo. Silas abriu os olhos, encontrando o olhar de Clara. Eu vim para cá para fugir do sangue, da crueldade dos homens. Eu construí aquela cabana para ser esquecido. Mas quando eu arrombei aquela porta e vi você, vi aquele menino, eu não ia deixar o fogo levar outra família. Não enquanto eu ainda tivesse fôlego em meus pulmões. Clara estendeu a mão, seus dedos trêmulos e manchados de fuligem, tocando suavemente o suor frio da bochecha de Silas. Foi um toque íntimo e pesado, carregado de 1000 palavras não ditas. Ela se inclinou para frente, pressionando a testa contra o peito dele, encontrando um momento fugaz de consolo na batida do coração do rude homem da montanha, que se tornara seu salvador. Silas pousou hesitantemente sua mão grande e áspera no cabelo dela. Na escuridão gelada da caverna, um vínculo profundo foi selado em sangue e dor compartilhada. Mas a montanha tinha um último truque cruel a jogar. Na manhã seguinte, eles alcançaram o ápice da escadaria do diabo. Deste precipício irregular, o mundo se abriu abaixo deles, revelando a vasta extensão do Vale Gallatin. A liberdade estava apenas a uma longa e traiçoeira descida de distância. Silas parou seu Mustang, erguendo uma luneta de latão ao olho para explorar o fundo do vale. Clara, sentindo a súbita tensão rígida em seus ombros largos, Yael reergueu-se no travói. Silas, o que foi? Você vê a linha do trem? Silas baixou lentamente a luneta, seu rosto ficando da cor da neve sob eles. Eu vejo a linha do trem, disse Silas, sua voz oca, e vejo quem está esperando nela. Clara praticamente saiu do trenó, ignorando a dor ardente em seu ombro curado. Ela pegou a luneta da mão dele e a levou ao olho. Lá embaixo, no vale, posicionado diretamente na única garganta estreita que saía das montanhas, estava uma locomotiva blindada particular, soltando vapor em um ramal. Ao redor do trem havia um acampamento vasto e organizado. Havia tendas, homens fortemente armados a cavalo e uma barricada de árvores derrubadas se estendendo pela passagem. E de pé no deck de observação do vagão de luxo, envolto em um caro casaco de pele e ladeado por meia dúzia de pistoleiros contratados, estava um homem que Clara reconheceria em qualquer lugar. Era Josiah Hennessy. Ele não esperou pela perseguição de Caleb Miller. Ele trouxe seu próprio exército particular e selou a única saída das montanhas. Eles estavam presos no cume, pegos entre o frio mortal dos picos e o implacável barão do cobre, esperando para reivindicar seu prêmio lá embaixo. O silvo metálico do motor a vapor da locomotiva subia pelo precipício gelado. Uma besta mecânica respirando no silêncio imaculado do Vale Gallatin. Silas Cole baixou sua luneta de latão, o vento cortante chicoteando sua barba espessa. Abaixo deles, Josiah Hennessy havia transformado a garganta estreita da passagem em uma fortaleza de ferro. 30 homens fortemente armados, mercenários recrutados da escória da agência de detetives Pinkerton e de acampamentos de ladrões de gado, patrulhavam a barricada de madeira. No centro de tudo estava o vagão particular, um símbolo do alcance inescapável de Hennessy. Não podemos lutar contra um exército, Silas, sussurrou Clara, sua voz trêmula, mas seus olhos de avelã fixos com uma clareza desesperada no fundo do vale. O bebê, William, se mexeu inquieto contra seu peito, isolado por camadas de pele de búfalo. Ele sabia que não poderíamos cruzar os cumes altos. Ele apenas nos conduziu como gado para um curral. Silas não respondeu imediatamente. Ele rangeu os dentes, transferindo o peso de sua coxa esquerda ferida. O buraco de bala latejava com um ritmo quente e enjoativo que alertava para uma infecção iminente. Ele olhou para a barricada, calculando distâncias, ângulos de tiro e o volume de chumbo que aqueles homens poderiam disparar. Uma descida direta era suicídio. Mas Silas era um homem da montanha, e as montanhas guardam segredos que o dinheiro não pode comprar. Há outro caminho, resmungou Silas, sua respiração formando nuvens no ar congelante. Ele apontou um dedo enluvado de couro para a face íngreme e irregular do penhasco a leste do trem.
Os antigos garimpeiros de prata espanhóis cavaram uma calha de mineração naquela face de granito 50 anos atrás. Agora, é pouco mais que uma saliência, quase toda destruída pelos degelos da primavera, descendo direto para trás do trem de Hennessy. É um ponto cego. Seus homens estão vigiando a trilha, não os penhascos. Clara olhou para a queda aterrorizante. Era um pesadelo vertical de rocha negra e gelo azul. O Buster consegue descer com o travói? Não, disse Silas sombriamente, desapertando o pesado arreio de couro do enorme cavalo de tração belga. Ele deu um tapinha firme no pescoço do animal leal, soltando-o em direção aos prados superiores, onde poderia forragear até a primavera. Deixamos o cavalo, deixamos o trenó, descemos a pé. Você carrega o menino. Eu carrego os rifles. Clara não hesitou. Ela apertou as amarras que seguravam William, seu rosto se transformando em uma máscara de pura e endurecida resolução. Mostre-me o caminho. A descida foi um teste exaustivo e agonizante de resistência humana. O sol mergulhou abaixo dos picos irregulares, mergulhando o vale em um crepúsculo roxo e gélido. A saliência da calha tinha apenas 60 centímetros de largura, coberta por uma camada traiçoeira de gelo vítreo. Silas liderou o caminho, sua perna ferida se arrastando, deixando pequenas manchas de carmesim na neve que o vento cortante rapidamente congelou. No meio da descida pela face íngreme, a saliência desapareceu completamente, deixando um vão de 3 metros de ar vazio sobre uma queda de 300 pés. Silas parou, com as costas pressionadas contra o granito congelante. Abaixo deles, as fogueiras dos homens de Hennessy tremeluziam como olhos laranja raivosos. O cheiro de carne assada e o som áspero de suas risadas subiam com as correntes térmicas. Vou fazer uma ponte, sussurrou Silas por cima do vento uivante. Ele tirou seu pesado rifle Sharps, encaixando o grosso cano octogonal em uma fissura profunda do outro lado do vão e prendendo a pesada coronha de madeira em uma fenda do lado deles. Era um corrimão improvisado e aterrorizante. Pise onde eu pisar, ordenou Silas. Ele atravessou o vão, suas botas encontrando pequenos e precários apoios na pedra, enquanto suas mãos agarravam o metal congelante do rifle. Ele conseguiu atravessar, ofegando quando sua perna ferida cedeu ao aterrissar. Ele se espremeu na rocha, estendendo uma mão enorme de volta através do vazio. Clara foi até a borda. O vento rasgava seu casaco grande demais. Ela olhou para a queda mortal, fechou os olhos por uma fração de segundo e então olhou apenas para Silas. Ela deu um passo, sua bota escorregou no gelo, seu peso caindo de forma nauseante. Silas se lançou, sua mão travando em seu antebraço como um torno de aço. Com um rugido gutural, ignorando a dor lancinante em sua coxa, ele a puxou junto com a criança através do abismo, desabando juntos na saliência estreita. Eles ficaram ali na escuridão gelada, os peitos arfando, ouvindo os mercenários alheios rindo lá embaixo. À meia-noite, eles alcançaram o fundo do vale. Estavam escondidos nos densos pinheiros carregados de neve, diretamente atrás do vagão particular de Hennessy. A locomotiva estava em marcha lenta, uma enorme caldeira negra irradiando calor na noite. 2 guardas estavam no deck de observação, fumando cigarros e batendo as botas. Há uma estação de manobra a 1 milha daqui, sussurrou Silas, verificando os cilindros de seus 2 revólveres Colt Peacemaker. Se conseguirmos passar pelo trem, podemos roubar 2 cavalos da linha de piquetes deles e cavalgar para a fronteira. Mas precisamos de uma distração. De repente, o estalo seco de um galho quebrou o silêncio diretamente atrás deles. Ora, ora, ora! Uma voz rouca e familiar surgiu das sombras. Silas se virou, sua mão voando para o coldre, mas um golpe pesado com a coronha de um rifle o atingiu em cheio na têmpora. Silas caiu com força na neve, sua visão nadando em pontos escuros. De pé sobre ele, com o braço direito envolto em uma tipóia ensanguentada e a mão esquerda segurando um Winchester nivelado, estava Caleb Miller. O caçador de recompensas cuspiu um jato de tabaco preto na neve imaculada. Eu disse ao Sr. Hennessy que você tentaria algo engenhoso, zombou Caleb, pressionando o cano frio do rifle na nuca de Silas. Ele ergueu a voz, gritando em direção ao trem. Chefe, peguei ele! O homem da montanha e sua esposa fujona! O acampamento explodiu. Homens saíram das tendas,
rifles engatilhados e lanternas erguidas. Clara foi instantaneamente cercada, seus braços presos enquanto um bruto arrancava os revólveres de Silas de seu cinto. Silas Cole foi arrastado rudemente para seus pés. Seus braços maciços foram torcidos violentamente para trás por dois mercenários corpulentos, cheirando a tabaco barato e lã suja. Sangue quente escorria de sua têmpora, traçando um caminho vermelho vivo através da geada que se agarrava à sua barba espessa antes de pingar na neve imaculada. Sua coxa esquerda ferida gritava em agonia branca e quente. O músculo se rasgava ainda mais a cada passo forçado, mas ele se recusou a dar a seus captores a satisfação de um gemido. Ele fixou seus olhos cinzentos e tempestuosos no vagão particular, memorizando cada encaixe de latão e rebite de ferro da máquina que trouxera o diabo à sua porta. Clara estava a poucos metros de distância, com neve até os joelhos. Ela estava cercada por meia dúzia de pistoleiros, cujos rifles Winchester estavam apontados diretamente para seu peito. No entanto, ela não se encolheu. Ela apertou o pesado casaco de pele de búfalo firmemente em torno de William, protegendo o bebê do vento cortante e dos olhares cruéis dos homens. A pesada porta de latão do vagão particular se abriu com um clique. O som foi ensurdecedor no silêncio congelado do canyon. Josiah Hennessy saiu para o deck de observação. Ele era um homem de riqueza imaculada e quietude aterrorizante. Enquanto os homens ao seu redor estavam embrulhados em peles grosseiras e tremendo, Josiah usava um terno de lã cinza-carvão perfeitamente cortado sob um elegante sobretudo de pele de castor. Nenhum fio de cabelo estava fora do lugar. Ele possuía um rosto aristocrático, bonito de uma forma predatória, com olhos tão negros e planos quanto obsidiana. Ele desceu os degraus de ferro do vagão lentamente, suas botas de couro polido esmagando deliberadamente a neve. Ele parou a poucos metros de Clara, não olhando para o rosto dela, mas encarando com fria indiferença o embrulho em seus braços. Você me causou uma imensa quantidade de inconveniência, Clara, disse Josiah, sua voz suave, culta e se projetando sem esforço no ar gélido do cânion. E uma considerável, francamente frustrante, quantia de dinheiro. Deixe-o ir, Josiah, disse Clara, sua voz trêmula, embora seu queixo permanecesse erguido em desafio. Silas não tem nada a ver com isso. Ele é apenas um guia. Eu o paguei para me levar pela passagem. Deixe-o ir embora e eu não lutarei com você. Josiah soltou uma risada seca e ofegante que não continha humor. Ele finalmente arrastou seu olhar escuro para encontrar o dela. Você não está em posição de negociar termos, minha cara. Você roubou meu herdeiro. Você roubou propriedade do rancho Blackwood. Você realmente achou que alguns quilômetros de neve e rochas poderiam esconder o que é meu? Ele se virou lentamente, seus olhos finalmente pousando em Silas. Josiah olhou para o imponente homem da montanha da mesma forma que se olha para um cão raivoso que entrou em um gramado bem cuidado. O juiz Sterling em Helena já assinou os mandados, continuou Josiah, seu tom conversacional, como se discutisse uma entrada de livro-razão. No que diz respeito à lei, você é uma mulher oficialmente diagnosticada como histérica que sequestrou uma criança e fugiu para a selva. E este bruto? Josiah gesticulou desdenhosamente em direção a Silas. Ele é o assassino procurado que a ajudou. Ele não é um assassino, gritou Clara, sua voz quebrando, ecoando pelas paredes de granito do cânion. Ele nos salvou. Ele será um assassino ao amanhecer, assim que as edições matinais chegarem às prensas em Bozeman, sorriu Josiah. Um fino e cruel curvar de seus lábios que fez o sangue de Silas gelar. A história, Sr. Cole, é exatamente assim. Você, um homem da montanha perturbado e solitário, emboscou a caravana de minha frágil esposa. Você a arrastou para os picos. Eu, o marido devotado, bravamente o rastreei. No trágico tiroteio que se seguiu, você assassinou minha pobre e insana esposa antes que meus homens pudessem abatê-lo. Eu recupero meu filho de suas mãos ensanguentadas. A tragédia impulsiona meu perfil público exponencialmente para a próxima corrida para governador, e você apodrece em uma cova rasa e sem marca nas mesmas montanhas que tanto ama. Josiah se virou para Caleb Miller, que estava perto da locomotiva, seu braço direito firmemente amarrado em uma tipóia ensanguentada pelo tiro anterior de Clara.
O caçador de recompensas estava praticamente vibrando com antecipação maliciosa, sua mão boa segurando um rifle de alavanca. Senhor Miller, disse Josiah suavemente, mate o homem da montanha primeiro. Atire nos joelhos dele. Quero que minha esposa o veja sangrar até a morte antes que você cuide dela. Caleb sorriu, uma exibição feral de dentes tortos. Ele armou o cão de seu Winchester, caminhando em direção a Silas. Com prazer, chefe. Silas sabia que tinha uma fração de segundo. Os mercenários que seguravam seus braços haviam relaxado um pouco, embalados pela complacência do monólogo arrogante de Josiah. Eles pensavam que a luta havia acabado. Eles pensavam que tinham um homem quebrado. Eles estavam errados. Silas parou de resistir. Ele deixou todo o seu corpo de 110 quilos cair como uma pedra. O peso morto súbito e imenso pegou os dois homens de surpresa, puxando-os violentamente para a frente. Usando a folga momentânea, Silas chutou sua bota direita ilesa para trás, com a força de uma mula, estilhaçando a rótula do homem à sua direita. O mercenário gritou, seu aperto falhando instantaneamente, enquanto sua perna dobrava para o lado. Sem parar para respirar, Silas torceu violentamente o tronco. Ele jogou seu ombro maciço para cima, atingindo o segundo homem em cheio sob a mandíbula. O estalo doentio de osso ecoou sobre o silvo do trem, enquanto o homem era lançado para trás em um banco de neve, inconsciente antes de aterrissar. "Atirem nele!" berrou Josiah, sua fachada culta se despedaçando em pânico bruto. Silas não se lançou sobre Caleb, nem mergulhou em busca das armas descartadas na neve. Em vez disso, ele se jogou em direção à enorme locomotiva em marcha lenta ao seu lado. Ele conhecia o funcionamento interno dessas bestas de ferro de seus dias, trabalhando nos pátios ferroviários antes da guerra. Ele se chocou contra a lateral da caldeira de metal quente e agarrou a pesada válvula de descarga de ferro fundido, a roda de liberação de pressão de emergência. Com um rugido gutural, alimentado pelo desespero e uma raiva protetora que não sentia há uma década, Silas girou a roda no sentido anti-horário com toda a sua força brutal. Um grito ensurdecedor e abalador irrompeu no cânion estreito. Um geyser maciço de vapor superaquecido e ofuscante explodiu da barriga da locomotiva em velocidade incrível. Ele instantaneamente envolveu todo o pátio ferroviário em uma névoa impenetrável e escaldante. O caos reinou. Os mercenários gritaram de terror, cegos e sufocando no ar úmido e queimante. Rifles dispararam descontroladamente na névoa branca. Os clarões dos canos pareciam relâmpagos presos em uma nuvem. Silas se jogou na neve, rolando sob as pesadas rodas de ferro do trem, enquanto as balas faiscavam e ricocheteavam inofensivamente no aço grosso da caldeira acima de sua cabeça. Ele rastejou pela lama, seus olhos ardendo através do vapor espesso e rodopiante. Ele viu uma silhueta escura tropeçando para trás, tossindo violentamente. Era Caleb Miller. Silas saiu de debaixo do trem como uma mola enrolada. Ele deu uma rasteira em Caleb. O caçador de recompensas caiu com força de costas. Antes que Caleb pudesse sequer levantar seu rifle, Silas estava em cima dele. As mãos maciças e calejadas de Silas se fecharam em volta da garganta de Caleb. Caleb se debateu descontroladamente, sua única mão boa arranhando o rosto de Silas, deixando sulcos profundos e sangrentos. Mas Silas, alimentado pela memória do fogo que levou sua primeira família e pela necessidade desesperada de salvar sua segunda, era uma força da natureza imovível. Ele apertou até que os olhos de Caleb rolaram para trás, e o corpo do caçador de recompensas ficou permanentemente mole na neve. Silas pegou o Winchester descartado de Caleb da lama. Ele engatilhou uma bala na câmara, o clique mecânico o ancorando. Ele se levantou lentamente no vapor rodopiante e sibilante. "Clara!" rugiu Silas, sua voz rasgando a névoa. "Aqui!" Sua voz chamou, surpreendentemente perto, vindo da direção dos degraus do vagão. Silas mancou para a frente, o vapor finalmente começando a diminuir à medida que a pressão da caldeira se equalizava rapidamente. O vento pegou a névoa restante, varrendo-a para revelar uma cena congelada no tempo. Josiah Hennessy estava parado na base dos degraus do vagão. Seu sobretudo imaculado estava encharcado de vapor condensado, seu cabelo colado na testa. Em sua mão, ele segurava uma Derringer de cano duplo banhada a prata, apontada diretamente para o peito de Silas. Mas Josiah não estava puxando o gatilho.
Ele estava completamente, rigidamente imóvel. Atrás de Josiah, parada no meio dos degraus de ferro do deck de observação, estava Clara. Ela havia se livrado do pesado e incômodo casaco de búfalo. William estava firmemente seguro em uma tipóia de tecido contra seu peito e em suas mãos, segurado com uma firmeza absolutamente aterrorizante, estava um dos pesados revólveres Colt Peacemaker de Silas. Ela o havia arrancado do guarda que derrubara durante o caos ofuscante da liberação de vapor. O pesado cano de aço do Colt estava pressionado firmemente contra a nuca de Josiah Hennessy. "Largue isso, Josiah", ordenou Clara. Sua voz não tremia mais. Estava desprovida de medo. Estava tão fria e dura quanto os picos de granito que os cercavam. Josiah soltou uma respiração úmida e irregular. Ele tentou forçar sua risada arrogante, mas ela morreu em sua garganta. "Você não vai fazer isso, Clara. Você não tem coragem. Você é uma esposa da sociedade. Você não sabe a primeira coisa sobre tirar uma vida." "Você nunca me conheceu de verdade", sussurrou Clara, seu dedo apertando o gatilho. "E você nunca mais tocará no meu filho." O rosto de Josiah se contorceu de raiva. Acreditando em sua própria autoridade absoluta até o amargo fim, ele começou a se virar, erguendo a Derringer de prata em direção à sua esposa. Clara puxou o gatilho. O pesado Colt calibre 45 recuou violentamente em suas mãos. O tiro trovejou sobre o silvo moribundo da locomotiva, um som de finalidade absoluta. Josiah Hennessy enrijeceu. Um olhar de profundo choque arrogante cruzou seu belo rosto por uma fração de segundo antes que seus joelhos cedessem. Ele desabou de bruços na neve manchada de sangue, sua Derringer de prata escorregando inutilmente de seus dedos mortos. Um silêncio pesado caiu sobre o pátio ferroviário. Os mercenários sobreviventes, tossindo e sangrando no vapor que se dissipava, emergiram da linha das árvores. Eles olharam para o corpo sem vida de seu empregador intocável, depois para a mãe armada e feroz de pé vitoriosa nos degraus do trem, e finalmente para o gigante homem da montanha encharcado de sangue, apontando um Winchester para eles dos trilhos. Lentamente, sem uma única palavra dita, os pistoleiros baixaram suas armas. Eles eram pagos generosamente para intimidar e ocasionalmente para lutar, mas não eram pagos para morrer na lama congelada pelo rancor de um homem morto. Um por um, eles se viraram e desapareceram na mata escura, abandonando a barricada e deixando o vale para os vitoriosos. Silas baixou o Winchester, deixando-o cair na neve. Ele mancou pesadamente em direção ao vagão. Cada passo era uma agonia, mas seus olhos nunca deixaram Clara. Ela estava tremendo agora, a adrenalina deixando violentamente seu sistema, mas ela estava viva. Ela baixou lentamente o pesado revólver, uma única lágrima traçando um caminho através da fuligem e da pólvora em sua bochecha pálida. Silas estendeu sua mão maciça e machucada. Clara não hesitou. Ela a pegou, descendo da besta de ferro que deveria ser seu caixão rolante, e se jogou em seus braços. "Vamos para casa, Silas", sussurrou Clara, enterrando o rosto em seu peito, puxando William para perto entre eles. Silas olhou para trás, para os picos irregulares e congelados da escadaria do diabo, para as cinzas do santuário que ele construíra para se esconder do mundo. Ele balançou a cabeça lentamente, descansando o queixo suavemente em seu cabelo escuro. "Aquela cabana se foi, Clara. É apenas fumaça agora", murmurou Silas, seu rosto robusto se suavizando em uma paz profunda que ele não conhecia há mais de uma década. "Mas eu acho que há muita madeira alta ao norte, muito além da fronteira canadense. O suficiente para construir algo novo, algo feito para durar." As cinzas da cabana solitária na base dos picos espanhóis foram eventualmente enterradas sob a neve profunda do inverno, não deixando vestígios do cerco violento ou dos fantasmas que Silas Cole abrigara ali. Os jornais locais em Helena publicaram contos selvagens e conflitantes sobre o súbito falecimento do barão do cobre Josiah Hennessy, mas nenhum homem da lei jamais cavalgou para a mata profunda em busca da verdade. Muito além dos confins do Vale Gallatin, na natureza intocada das montanhas rochosas canadenses, um novo fogo foi aceso. Silas não voltou a uma vida de isolamento. A fumaça que subia de sua nova chaminé não mais sinalizava um homem desesperado se escondendo de seu passado, mas uma família ferozmente forjada no crisol do inverno. Clara e William encontraram seu santuário não na madeira ou na pedra,
mas na força inabalável do homem da montanha, que escolheu sair das sombras e lutar pelos vivos.